Eletrônico Benevaldo aqui com mais um vídeo aqui para você, galera. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês aqui sobre a importância, tá certo, de você ou ter o esquema do aparelho ou pelo menos, né, pelo menos não, que é de grande importância também, né, o datasheet do componente, certo? Porque eu passei aqui por uma situaçãozinha aqui um pouco complicada para resolver o problema desse módulo e justamente devido ter passado por isso, eu quero trazer informações importantes aqui para você, que na verdade não só para um reparo do módulo desse, mas o que eu vou trazer aqui para você serve para os consertos em geral, né? Independente de qual seja o aparelho, qualquer aparelho que seja. O mais importante que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, que eu quero dizer para vocês que é importante, é justamente isso, é você usar o datasheet do componente, tá certo? Seja ele até um transistor mesmo, se for o caso, né? Um MOSFET, e principalmente, né? Logicamente, principalmente em CIs, né? O componente desse aqui que tem vários pinos, ó, certo? Você está ali apresentando uma falha, né? Como que você vai identificar, né, se aquele componente está bom ou está ruim, né? Se você não tiver o datasheet dele para entender o funcionamento, como é que ele funciona, né? Onde é que entra a tensão, onde é que sai algum sinal, onde é que entra. Então você tem que estar de posse desse datasheet desse determinado componente, tá certo? Claro que você não vai ter que, por exemplo, você já vai ter uma noção, né, de conserto, né? Vamos supor que você pega esse módulo aqui, como era o caso desse, por exemplo, galera, esse daqui, qual era o problema dele? Ele estava acionando a proteção. Na hora que você ligava aqui, ele já acionava a proteção. Na verdade, analisando bem, pessoal, não era nem acionando a proteção. Mais para frente eu explico para vocês aí os detalhes. Vi que gerava, né, as tensões aqui nos capacitores aqui, normal e tal. Então eu já descartei a possibilidade de o defeito estar para cá, ó, pelos testes que eu fiz aqui, básico, né. Eu vi que os MOSFETs aqui estavam bons, tudo bom, o CI aqui estava bom, né, e que o problema realmente estava para cá, para a parte do amplificador. Aí fui fazer testes, né, logicamente, testar os MOSFETs para ver se tinha algum encurto, não tinha nenhum encurto. E fiz vários outros testes, né, testei os reguladores, testei as tensões, né, geradas aqui, tudo normalzinho, né, e também os reguladores, que recebe essa tensão e regula para menos 15 mais 15. Beleza, tudo sob controle, mas mesmo assim ele acionando a proteção, certo? Aí é onde entra justamente a parte de você precisar do datasheet para verificar como funciona exatamente cada componente, né? Não exatamente todos, como eu estou dizendo para você, mas principalmente daquele componente que você acha que ali possa estar o defeito, né? Que na verdade o defeito pode até não estar nem no próprio componente, como era o caso aqui, né? Mas através do datasheet do componente, eu pude analisar, né, e acompanhar onde estava o erro. Aí é que tá. Entendeu, galera? E por que também que eu tô trazendo isso, pessoal? Porque às vezes o pessoal, né, traz informações de que é muito simples, é muito fácil, né? Não tô aqui também para querer desanimar vocês, não é nada disso. Mas é porque realmente precisa a pessoa entender, estudar um pouquinho, né? No caso, o componente, né? Para você entender como é que funciona. Primeiramente, você tem que entender como funciona o aparelho em geral, né? Para você identificar onde tem uma falha. Que é até como os clientes às vezes dizem, quando traz um aparelho e você pergunta qual é o defeito. Às vezes tem uns que, não, aí quando ligar aí tu vê qual é o defeito, né? Tipo assim, a gente já tem, né, que entender, saber como que é o funcionamento do aparelho, onde pode ter um possível erro ou não. Isso aí a gente já tem que saber. É por isso também, né, que é importante, né, tipo, quando a gente se dedica, se profissionaliza e estuda só um tipo assim de aparelho só, porque vai ajudar bastante, pessoal. Você vai dominar aquele tipo de aparelho, né? Você já vai entender ali, você pegar um defeito ali, você vai mais direto na causa do problema. De que você pega, por exemplo, aqui você pega um aparelho desse aqui, que mal pega um aparelho desse, para você fazer um conserto, vai ficar meio difícil, porque você não vai ter aquela intimidade, como eu disse, né, em relação aos componentes, saber
os pinos de cada um, o que tem que ter, onde que tem que ter, tensão, sinal e tudo mais, né? Então, com um aparelho que nem a gente não sabe como é que é o funcionamento, como é que ele funciona normal, como é que é o comportamento dele, aí fica difícil, né? É por isso que tem que ter como é que eu posso dizer, aquela prática, né? Aquela familiaridade com aquele tipo de aparelho para você poder entender, saber quando ele está com problema, quando não está, quando está normal, se está tendo alguma falha ou se não está. E ficar mais fácil de você detectar e encontrar onde tem um defeito, quando ele tiver com defeito, né? Se você não entender nada dele, aí vai ficar difícil. Eu acho que até aí você concorda comigo que tem que ser assim, né? E aí aqui, no meu caso aqui, como eu pego todo tipo de aparelho, aí às vezes eu tenho mais dificuldade em consertar uns, justamente por causa disso, porque às vezes, entre aparelhos que eu já tenho pego há muito tempo, né? Não tem aquela familiaridade, né? E aí você pode dizer, ah, mas não é eletrônico, não é eletrônica também, não é a mesma coisa, sabe um, sabe tudo, sabe todo. Não, mas não é bem assim. Tem áreas aqui, tem coisas que é diferente. Um módulo desse aqui, por exemplo, que trabalha com esse R aqui, né? Acho que é o 2110, né? No caso desse aqui. Acho que é o 2110, acho que é o 2010. É todo aparelho que vai usar um CI desse, por exemplo? Não é, né? Uma televisão vai ter um CI desse aqui? Não vai. Então lá já é coisa diferente, lá já é outro funcionamento. Vai ter uma semelhança em algum outro equipamento que usa também o mesmo CI, né? Quer que seja esse ou quer que seja outro. Então, nos equipamentos que aqueles componentes ali são comuns entre eles, aí sim, né? Por exemplo, se for um circuito onde você vai ter transistor, onde você vai ter resistor, capacitor, alguma coisinha assim, mesmo que seja algum CI, mas seja algum CIzinho que você já conhece já, aí é mais fácil. Mas quando entra um CI que você não sabe nada dele, não sabe como é que ele funciona, né? Aí fica difícil, não é? Por isso que é a importância da gente se dedicar, se profissionalizar, assim, estudar mais aquele aparelho que você está querendo consertar, o que você está querendo consertar ou passar, né, a ficar consertando aquele tipo de aparelho. Tipo assim, vou me especializar em fontes, né, em carregador, alguma coisa do tipo. Aí você vai estudar, aprender tudo sobre elas, sobre os defeitos, sobre como resolver e tudo mais, né? Tudo sobre módulos. Aí pronto, aí tem as marcas, né? Tem os taramps lá, tal, já é um circuito lá, uns componentes diferentes. Você pegar um Power System, vai ter uma certa semelhança, assim, em relação ao circuito. Vai, né? Porque são aparelhos que no final tem que fazer a mesma coisa, né? A mesma coisa que um faz, o outro também faz. Só que vai ter componentes diferentes, referências diferentes, cada referência vai ter sua opinagem diferente, né? E aí é que tá, né? Em você estudar aquele componente, aquele determinado componente, para você entender como é que ele funciona, saber quando ele está com defeito, ou quando o defeito está vindo, né, de uma outra área, né? É você pegar um aparelho, por exemplo, que tem um componente que você desconhece, né? Assim, que você não tem muita familiaridade com ele. Você, né, por obrigação mesmo, necessidade, você tem que baixar um datasheet dele para você poder entender, saber como é que ele funciona, entender as pinagens, entender, né, como é que ele funciona para você poder chegar na causa do problema, saber se o problema é nele, se está vindo do outro canto, se ele tá fazendo o que ele tem que fazer, né, como é que ele funciona e tudo mais, em que momento é que ele funciona, em que momento é que não funciona, como é que funciona, porque uns aí desses aqui e de outros mais, né, tem proteção, tem todo mundo, né, às vezes ele não está funcionando, é porque está queimado. Sim, mas e a proteção, né? Como é que tá? Será que ele não tá recebendo alguma tensão, não tá tendo, ou faltando tensão de algum pino, por isso que ele tá sem funcionar e tudo mais, né? Então tem isso, galera. Tem isso. Viu? É simples, né? Pode ser simples, mas ao mesmo tempo não é bem simples. É um negócio bem complexo. É simples quando é simples, né mesmo? O problema, né? A causa, né? Mas quando é mais difícil, quando... Na verdade a verdade é essa, né? Quando a gente não tem o conhecimento sobre aquele aparelho, funcionamento do aparelho ou do próprio componente que está sendo usado nele, né? A verdade é essa. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Porque você não sabe, se você não sabe, fica difícil, né? É igual para o cliente também pega e vai ficar perdido, não vai ter para onde correr. Por quê? Porque ele não sabe, ele não entende. Mesma coisa pode ser até um de nós que conserta, que trabalha com isso. Se você não entender, não saber como é que é o funcionamento normal, como é que tem que funcionar, você vai ficar perdido também e não vai conseguir resolver, né? Esse daqui eu consegui resolver. Acho que eu gravei até uma partezinha do vídeo aqui mostrando, né, o que eu fiz exatamente. Mas eu consegui resolver isso aqui justamente
Como? Analisando, do meio por fim, depois que eu pelejei aqui, né? Analisando justamente o porquê dessa proteção, porque que o LED estava acendendo. Passa aqui por um diodozinho que tem aqui, e o que eu percebi aqui não estava sendo aceso justamente devido a uma proteção, assim, devido a um problema. Até porque, como eu falei para vocês, eu fiz testes aqui, os MOSFET não estavam em curto, não tinha problema aqui para cá, não tinha nada, né? E outra prova de que realmente não era problema exatamente da proteção, justamente porque a fonte estava funcionando, né? O CI da fonte estava oscilando normal, gerando as tensões da fonte normalmente. Então, se tivesse um problema mesmo, se o LED tivesse aceso devido ao acionamento da proteção, a proteção é justamente isso, né? Cortar, deixar de gerar as tensões para não queimar mais componentes, né? Então, se não estava sendo interrompida aquela alimentação, aquela tensão, então não era mesmo um problema de proteção, né? Mas aí eu fui analisar e o que eu entendi, né? Primeiramente, que na verdade não é nem uma tensão, estava tendo uma tensão aqui, na verdade, onde não deveria ter, né? Primeiramente. E aí, por isso que o LED ficava aceso, né? O vermelho e não o azul, como era para ser, né? Que estava tendo justamente... Porque aqui não tem como mostrar muito detalhe, porque a intenção não era nem essa, né, pessoal? Estou fazendo aqui por cima mesmo. Mas essa posição aqui é um diodo e tal. Então, desse lado aqui, estava tendo, acho que era 14 volts. Uns 14 volts aí, aproximadamente. Certo? E aqui desse lado aqui também tinha uma certa tensão também, mas o problema estava sendo justamente esse. Como estava tendo essa tensão, estava acendendo o LED em vermelho lá. E baixei o datasheet do IR 2110. E aí eu cheguei justamente aonde, pessoal? A conclusão de que tem esse pino aqui, ó, cadê, ó? Contando daqui pra cá, ó. 1, 2, 3, né? O quarto pino aqui, ó. Ele vem aqui, passa por um jump aqui, passa por aqui, vem por outro jump, vem bem pro terminal aqui desse transistor. Aqui tem um transistorzinho e tal. Então aqui também é ligado também por um resistor. Pra cá é com jump, pra cá é com resistor, mas é um resistor de 1R, também é uma resistência baixa, né? Vem pro mesmo terminal aqui também, né? Que aqui é 2CI igual. Então, resumindo, estava tendo, né, uma tensão aqui nesse pino. Onde na realidade esse pino, para o funcionamento dele, né, do componente, para ele ativar, funcionar normal, essa pinagem aqui deveria estar aterrada, né? Ele teria que estar ligado ao terra, né? Tá sem tensão para que ele viesse funcionar. E aí justamente onde explicou que por ter essa tensão ali, o LED lá estava aceso e o CI aqui não trabalhava, não estava funcionando. Aí eu vi o que? Se os pinos estavam sendo levados, né, justamente para o terminal do transistor, certo? E o outro terminal do transistor estava ao terra, e a base do transistor aqui estava justamente para receber um sinal, para quando recebesse esse sinal, né, uma pequena tensão aqui, justamente aterrar, né, esses pinos, e ao aterrar o pino, zerar a tensão, os bichos aqui funcionar, trabalhar normal, e consequentemente apagar o LED vermelho e acender o azul, e é o normal, né, quando não está em proteção. E aí era justamente isso, galera. O problema dele era isso que estava justamente um problema, não era no CI, né? Não era no CI, o problema não era também no transistor. Aí eu fui seguir, né? Segui os componentes ligados à base do transistor. Aí tinha resistores e tal, tudo sob controle e tal. Aí dava nesse outro transistor bem aqui, ó. Certo? Quando chegava nesse transistor, vi aqui um capacitor e vi que não tinha tensão nesse capacitor. O capacitor eletrolítico. E não tinha nada de tensão. Aí eu pensei, pronto, tá errado. Tinha um resistor pegando aqui da tensão de 12 volts, jogando justamente para cá. Um resistor de valor alto. Até achei que ele tivesse aberto, né? Que seria uma possibilidade. Resistor de 150R, que é o valor dele, né? Aliás, 150R não, desculpa, é 150K, né? E aí mesmo, ele jogando essa tensão para cá, não tinha nada aqui. Aí eu pensei, pronto, aí é que tá o erro. Retirei o resistor, não estava aberto. Testei o transistor, não estava aberto. E por último, que eu deveria ter vindo logo com o multímetro, né, e testado aqui para ver se estava em curto ou não. Mas um capacitor eletrolítico eu ia imaginar que o bicho estava em curto, né? Mas era justamente o que estava acontecendo, galera. Capacitor, que eu acho não, joguei ele fora já. Um capacitor eletrolítico em curto, galera.
justamente o dessa posição. Capacitor em curto, por incrível que pareça, porque eu não estou mais com ele aqui, eu joguei fora. Mas você acredita, você que trabalha com eletrônica aí, você, com certeza você já deve ter pegado um capacitor eletrolítico em curto mesmo, de bipar de um lado para o outro. Não era fuga não, era em curto mesmo. Você está entendendo? E aí, com isso, estava, como ele estava em curto, estava faltando a tensão aqui, a tensão que justamente mandava para a base do, que era para mandar para a base do transistor aqui, não tinha nada, estava zerado. Com isso, não estava chaveando o transistor e aí estava tendo tensão direto aqui nos pinos dos componentes aqui e acendendo o LED ali. Aí pronto, na hora que chegou, normalizou, aterrou aqui, o bicho funcionando, apagou o LED, o módulo funcionando normal. Entendeu, galera? Então eu quis trazer esse vídeo grande, todo esse resumo aqui, galera, só para conscientizar, né, para ter essa conscientização de vocês sobre esses defeitos, né, esses possíveis defeitos aí que possam acontecer, galera. Como é que eu posso dizer, de um defeito que para você descobrir, né? Um defeito para você descobrir, você tem que entender como é que é o funcionamento. Porque se eu não entendesse como é que era o funcionamento, eu ia imaginar que essa tensão que estava vindo para o CI ia ser normal. Aí, na verdade, eu me achei um pouquinho, né? Não é que eu tenho entendimento, né? Na verdade, eu busquei esse entendimento aí, né? Esse estudo aí no momento que eu precisei, né? Foi onde eu vim estudar o CI direitinho. E aí foi que eu cheguei a essa conclusão, né? Porque eu achei também estranho, porque já tinha a alimentação normal mesmo, que é filtrada, passando por um capacitor e tudo, ó, chegando nos pinos do CI, ó, que inclusive entra em dois pinos, entra em um e entra em outro aqui, né? Mas aí eu vi também esse outro pino chegando a tensão também dele. Inclusive a tensão, se eu não estiver enganado agora, não vou estar não, porque agora eu não lembro no momento, eu ia dizer que eu acho que era uma tensão até mais alta do que a alimentação dele aqui mesmo, agora eu não lembro se era mais alta ou se era a mesma tensão, não me lembro. Porque eu não lembro se era 14 ou se era 12, né? Mas enfim, para me descobrir isso daí eu tive justamente que baixar o dado. Verifiquei o pino e vi que aquele pino ali, que nesse caso aqui acho que até não tá no pino SD, né? Não é o terra normal, pessoal, não é o terra normal, é esse aqui, ó. Né? Mas ele é um pino justamente que é como se fosse, como é que eu posso dizer? Tipo de proteção? Não é proteção, né? Mas não sei se está relacionado à proteção. Eu sei que de qualquer maneira desarma ele, né? Então eu sei que desarma ele. Se ele não tiver aterrado, ou se tiver essa tensão nele, no caso, ele não funciona. Então precisa ele estar aterrado, né? Vamos dizer assim mesmo, ligado ao terra, né? Para que o módulo, aliás, para que o componente possa vir oscilar, né? Normalmente. Então, como isso não estava acontecendo, estava causando justamente essa falha, esse defeito, né? E onde não era o próprio CI, não era o CI com problema, né? Mas sim em componentes ligados a ele. Aí é por isso que é onde entra o que eu disse para vocês. Você entendendo como é que é o funcionamento dele, você vai saber se o erro é nele, se é um componente ligado a ele, né? E aí isso vale não só para esse módulo, que é o módulo que eu estou usando só como exemplo, mas isso vai servir para qualquer outra coisa. Qualquer outro circuito de alguma fonte de som, de TV, ou placa de TV, qualquer coisa. Principalmente com esse negócio digital, né? Tá tendo muito CI, né? Muito CI, muito circuito integrado, desde de componentes de circuito integrado de poucos pinos até os com centenas de pinos, né? E aí, né? Para você entender e saber e testar, entender o funcionamento, a função de cada um, né? Vai precisar de um datasheet para você entender, para você saber cada ponto. Né? E isso, lógico, também dependendo do defeito, né, que está acontecendo, né? Que aí você vai justamente, por exemplo, um aparelho tem muitos componentes, tem um bocado aqui, tem um bocado ali, vou precisar baixar o datasheet de tudinho, conferir de um por um. Não, aí é onde está aquilo que eu falei, você entender como é que funciona o aparelho, né? Já entender um pouco dele. Se você não entender, você vai ter que entender, vai ter que estudar para, né, praticar mais, trabalhar nisso para poder você entender o funcionamento e descartar, né, possibilidades, né? Como aqui eu sabia que a parte da fonte estava boa, que estava funcionando tudo perfeito. O problema estava justamente para cá, né? E mesmo vindo aqui para a parte do amplificador, ainda tem aqui circuito de pré-amplificador, tem mais coisas para cá, que também, né, de repente poderia estar para cá o problema, né? Poderia estar para cá também o problema, mas chegou nesse momento aqui que eu me deparei com essa situação aqui, eu achei estranho, já assim, não, aqui o erro tá aqui, pode não estar normal ser justamente isso. Até porque eu cheguei aqui nesse CI, estava oscilando, mandando o sinal normal para o CI, né? Para esse CI, chegava normal nos pinos deles, mas não saía aqui para os MOSFET. Aí eu fui onde, aí tá errado, né? Tem alguma coisa errada aí não está certa, né? Aí foi onde eu fui ver justamente, que era essa questão desse pino aí do CI, né?
E, assim, isso é o de menos, né, pessoal? Isso aqui que eu tô falando pra vocês que é o de menos. Lógico que existe aí coisas bem mais complicadas, que o cara vai bater cabeça, pelejar, né? E não vai conseguir resolver de jeito nenhum. Ter a certeza, né? Se o problema sempre vai ter algumas coisas que você vai ficar na dúvida. Ah, será que o problema é aonde, né? Até mesmo uma TV de LED. Quantas vezes você não fica na dúvida, né? Se o defeito é na placa VCOM, se o defeito é no display, se o defeito é na TCOM, se o defeito é na placa principal, né? Tem muitos defeitos que, por mais que já seja um aparelho que você já está familiarizado ali um pouco, né? De estar com ela no dia a dia, mas falta ainda um real estudo, né? Entendimento do funcionamento, para você poder entender, saber como é que funciona o display, né? Saber como é que funciona a placa VCOM, a placa TCOM, né? A própria placa principal, o que elas precisam para funcionar, que tipo de sinal, aonde, quais tensões tem que ter, em que momento. Tudo isso precisa ser estudado para você não se perder, não ficar perdendo tempo e tempo no aparelho. Entendeu? Aqui perde esse tempo. Por quê? Justamente por causa disso. Porque, primeiramente, é aquilo que eu falei para vocês. Precisaria, né, eu ter já bastante prática, conhecimento nesse tipo de aparelho para me poder já fazer um diagnóstico mais rápido do problema, descartar possibilidades aqui e focar mais em uma parte só do circuito, certo? E focando naquela parte ali do circuito, aí sim, chegando a precisar, né, de algum datasheet de algum certo componente ali. Aí já descarta muita coisa, né? Componente, por exemplo, o aparelho é grande, tem muita coisa, mas você pode resumir ali só em uma área a ser trabalhada, né? A ser estudada naquela área ali. Então, é isso, galera. Sei que eu me alonguei um pouco falando sobre esse detalhe, pessoal, mas é porque essa é a realidade, né, galera? Essa é a realidade. É a minha realidade e a realidade de muitas pessoas, né? Então, assim, eu passo por isso, né, por essas situações, e acredito que muitas pessoas também passam, mas o problema é justamente isso, é a gente pegar um aparelho que muitas vezes a gente não tem muito conhecimento nele, e a gente já não tem muito conhecimento nele, imagine no funcionamento do próprio componente usado nele, né? Aí é que tá. Então, é isso que eu disse, vai ter que estudar o aparelho, saber como é que funciona, e depois você entender e estudar o próprio componente usado nele. Que aí você vai conseguir desenrolar com mais facilidade, com toda certeza. Agora, se você não conhecer nenhuma coisa nem outra, aí como é que você vai resolver, né? Nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir resolver dessa forma. Só vai conseguir resolver a partir do momento que você entender como é que funciona o aparelho, né? Você tem que entender como é que funciona o aparelho por completo, certo? E, né, entender como é que funciona partes por partes, em que situação está funcionando só aquela parte, em que situação aquela outra parte ali funciona, né? Estudar justamente as proteções, né, do aparelho, que aí é onde já entra também a questão do ICI, né? Que o ICI usado neles é que vai ter lá, né, os seus terminais de proteção e justamente um CI não está funcionando, você já vai ter que verificar justamente se aquela proteção, né, daquele CI está acionada, fazendo com que aquele CI não funcione. Aí se tiver, por exemplo, aí você vai ver a falha, se a falha vai estar no próprio CI, se a falha vai estar em algum outro componente que está fazendo com que ele entre em proteção, né, para justamente parar o aparelho. E por aí vai, galera. Não é tão fácil assim como o pessoal, muitas pessoas às vezes ficam fazendo propagandas de que realmente é muito fácil, é moleza, é não sei o que. Não é, pessoal. Não é. O exemplo aqui é esse mesmo, por exemplo, esse bicho aqui, por exemplo, foi só esse capacitor. Foi só o capacitor que eu troquei, mas e aí? Né, pra mim chegar até ele, não é nem você não, eu mesmo, pra mim chegar até ele, né? Pra eu entender o funcionamento do módulo, saber como é que funciona e tudo mais, né? Para saber onde está o erro, né? Possível erro. Baixar datasheet de componente para poder estudar como é que o componente funciona, para mim poder saber onde estava o erro. Tá vendo aí? Era só o capacitor. Mas sem essas informações, sem você entender nada, você nunca vai bater nele e vai trocar ele. Você levanta aqui, arruma de peça, tira a peça aí que está causando defeito. Ainda mais a peça está bem intactazinha, sem estar queimada. Quando você vê aqui uma peça aqui, essa aqui está tudo esturricado, tudo queimado, é ela. Troca, né? Aí é fácil. E lógico, lógico que estou só dando um exemplo assim, a grosso modo, né? Mas lógico que se tivesse um componente queimado aqui, esturricado, não ia ter só ele, ia ter vários outros, né? Mas eu quero dizer assim, que às vezes dá essas molezas de um aparelho desse aqui todo, por causa de uma pecinha que seja, que esteja ali aparente não, né? Que esteja visivelmente mesmo danificado, você trocar e resolver, né? Pode acontecer, é meio difícil, né? Mas pode acontecer. E já imaginou ainda, a peça tá bem bonitinha, que não sei, o capacitorzinho tá desse jeito aqui, ó, bem bonitinho. Tá vendo? Mas estava em curto, né? Estava em curto. E aí você não vai também pegar
o componente, aliás, pegar um ferro de solda, sair arrancando os componentes tudo de um por um, para passar multímetro, testar e saber onde tem curto e tudo mais, né? Então é meio complicado, né? E principalmente aqui, né? Lógico que quando você pega um aparelho desse aqui, você vem, se for o caso de medir curto, né? Você vai medir um curto, ver se tem curto, dependendo do defeito que esteja apresentando, né? Você vai medir curto aqui nos MOSFET. Do jeito que esse aqui estava apresentando a falha, lógico que eu vim testar logo os MOSFET, né? Que seria uma das causas de estar acionando a proteção. Apesar de que esse LED vermelho estava aceso, mas não era nem exatamente aceso por estar sendo acionado pela proteção, porque o sinal da proteção, como eu falei, vem, né? Por um transistorzinho que tem bem, aliás, transistor não, diodo que tem bem aqui, ó. E antes dele não estava vindo nenhum farelo de nada, de tensão, de sinal para que esse LED viesse acender. Certo? Ele estava acendendo justamente devido a esse probleminha que eu estou falando para vocês, mas não era exatamente acionando a proteção, né? Porque o circuito aqui, ele vai identificar acionar a proteção, né? Quando justamente tem alguma falha aqui que vai ser mandado a tensãozinha justamente aqui por esse diodo, né? Ou alguma outra falha que venha acontecer aqui, né? Para acionar essa proteção lá, né? Para esse LED acender e paralisar completamente aqui o circuito, né? Que a proteção é justamente isso, o circuito deixa de trabalhar, né? Para evitar de queimar mais coisa, né? Não gerar mais tensão, né? E queimar mais coisa. Entendeu, galera? Então é assim, mais uma vez resumindo, é um pouco trabalhoso, não é fácil, né? Mas não é também para você desanimar, o que falta é justamente isso. Eu quero trabalhar nisso, eu quero consertar isso, então vamos estudar isso, vamos estudar aquele aparelho, vamos cair para cima, quais os componentes usados nele, vamos estudar, saber como é que funciona cada um. Aí eu tenho certeza, e ainda mais se você focar só em 2, 3, 4 aparelhos assim, não focar em vários tipos de aparelho, porque aí fica mais ruim de você aprender. Quanto mais coisas for para você aprender, pior. E se você quiser se dedicar a menos aparelhos, vai ficar melhor de você entender o funcionamento de cada um deles, né? E dos componentes usados em cada um deles. Vai ficar mais fácil de você aprender. Agora, se você se encher de muita coisa, né? Trabalhar com micro-ondas, com balança, com televisão, com som, com tudo. Aí só se fosse uma cabeça de não sei nem de que, né? Pra conseguir todas essas informações, né? E mesmo assim, né, no meu caso aqui, né? Eu tô nessa vida, né? De pegar tudo. Mas você nunca vai ficar, eu nunca vou ficar profissional mesmo, artista, só em um determinado aparelho, né? Porque eu tô dividindo meu tempo com vários outros. E aí, se você divide o tempo com 10, 20 aparelhos, você não vai se especializar só naquele tipo de aparelho, né? Não tem como. Fica meio que impossível de você decorar tudo, aprender tudo daquele componente, daquele aparelho, né? É complicado. E aí, às vezes, você pega um aparelho desse aqui agora, e quando será que vai aparecer outro de novo, né? Só Deus sabe. Aí, pronto. Entendeu, galera? Aí, quando é aquele aparelho, você tá ali, que aparece muito, e você tá trabalhando ele direto ali, você aprende, consegue desenrolar um muito fácil quando aparece. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Tudo é prática. A eletrônica é você praticar. Entendeu, galera? Tem que praticar. Às vezes o pessoal fala muito em curso, não sei o que lá. E sim, galera, a gente aprende. Dá pra aprender muita coisa, né? Do mais básico até o mais avançado. Mas no momento mesmo do reparo, do conserto, você tem que se dedicar a saber o que é que você quer, né? Pra você estudar aquela área ali. É tipo uma escola, pronto, uma escola, um exemplo bem bom. Você vai lá, estuda a primeira série, segunda série, terceira série, ali você adquiriu o básico ali do que você precisa entender. Sobre português, sobre matemática, sobre tudo. Né? Sobre muitas coisas, mas quanto mais você quiser avançar e estudar mais, aprender mais, né? Aí você já vai ter que sair do ensino fundamental e para o ensino médio, entendeu? Depois, se você quiser, já tem que fazer faculdade, não sei o que mais lá. Para quando for mais para frente, mais no final mesmo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decidir a escolher uma profissão, a fazer uma coisa só. Não é verdade? Aí já assim, vou ser dentista. Aí, se você vai se profissionalizar em ser dentista, você vai estudar tudo ali sobre o que um dentista tem que saber, tem que aprender. Né? Você não vai estudar uma coisa lá pro outro lado, lá, que não tem nada a ver com o dentista. Né? O cara que vai ser professor de matemática, ele vai estudar tudo lá sobre matemática, já não tem nada a ver com outra profissão, né? Então o que eu quero dizer é justamente isso, que vai ser a sua dedicação e prática, né, naquilo, e estudo, né, naquela área ali que você quer atuar, que é o que vai fazer você aprender, né? Não vai ser só exatamente o que você estudou lá atrás. O que você estudou lá atrás, por exemplo, né? Ali é o básico, aquilo ali vai ter que ter em qualquer outra profissão, né? Que você vá
escolher, né? Mas o que você vai aprender mesmo e resolver o problema, né? Que é o que a gente vai estudar e tudo mais, é para chegar numa capacidade que você vai conseguir, para você conseguir resolver o problema de alguém, né? De qualquer área que seja, né? Qualquer profissão que seja, né? Então aqui é a mesma coisa, você vai estudar eletrônica, só que você vai ter que chegar num certo ponto, que aí você, pronto, agora eu vou me especializar em consertar som. Pronto, aí você vai estudar tudo sobre som, fonte de som, processador, saída de áudio e por aí vai, né? Aí se você quer aprender tudo sobre som, estudar sobre som, aí você vai mexer com televisão, que já tem lá suas coisas diferentes, né? Que, né? Ou você estuda uma coisa ou outra. Ou então, se quiser estudar os dois ou três, você vai estudar, só que vai ser cada vez mais complicado ali de você conseguir, né, gravar tudo na sua mente, tanto de uma coisa como da outra. Entendeu, pessoal? Mas é possível. Mas lembrando que quanto mais coisas você quiser mexer e aprender e se profissionalizar, mais vai ser difícil. Né? Quanto mais coisas você quiser aprender, mais vai ser mais difícil. Por isso que é interessante você se dedicar a um tipo de aparelho, ou dois, no máximo uns 3 aparelhos só para você poder entender e trabalhar só neles ali. E essa é a recomendação que eu deixo durante todo esse tempo de eletrônica que eu já tenho. A conclusão que eu chego é essa. É que se você se concentrar mais só em 2 ou 3 aparelhos aí no máximo, você vai conseguir, com alguns anos, né, desse estudo e dedicação, você vai ficar... eu não vou nem dizer com certeza, né, 100% que você vai dominar, ficar o artista ali, porque tem um detalhe, né? São aparelhos que estão, né, constantemente, alguns saindo de linha, né, mudando algumas coisas, né? Mas você já vai estar, né, bem avançado, e quando tiver uma pequena mudança de um para outro, né, não vai ser aquela mudança também toda geral, né? Vai ser algumas coisas, mas aí você já vai estar, né, bem adiantado, né, naquela área, né? Você não vai estar fugindo, mudando de uma coisa para outra bem oposta, né? Vai estar ali já ainda no seu nível de conhecimento. Aí é onde entra também aquela parte. É uma coisa que a gente nunca vai dizer que sabe tudo, que aprendeu tudo, que é isso, que é aquilo, né? Justamente por causa disso, porque vai tendo suas mudanças, né? Vai entrando novas tecnologias, novos aparelhos, né, diferentes, mesmo que seja um aparelho de som, de antigamente não é igual ao de hoje, né? Aí tudo teve a evolução, aí você vai ter que ir evoluindo junto, né? Aí se você parar no tempo, você vai ficar para trás. Por isso que você tem que sempre acompanhando, se atualizando, estudando os novos componentes que vai entrando, né? Tipo, esse aparelho aqui trabalha com esse componente. Mas quando for daqui uns anos, por exemplo, esse aqui acho que até já saiu de linha, mas só um exemplo. Daqui uns anos ele já vai vir com um circuito diferente, usando um outro componente. Aí você já vai ter, né, que estudar novamente, né, aquele componente, saber como é que funciona, o próprio som em si. E assim vai, galera. É assim, não tem esse negócio de você dizer que, eu sei tudo, não sei o que lá. É por isso também que a troca de informação, de dicas, de conhecimento, o pessoal é contra, tem raiva. Mas a gente precisa, pessoal. Porque na eletrônica é desse jeito, não é dizer que você, eu fiz um curso, eu estudei não sei o que eu sou artista, eu sei de tudo, não preciso de ajuda de ninguém. Precisa, porque às vezes você não tem a mesma experiência, não pegou a mesma experiência, ou não passou pela mesma experiência que o outro passou. Por exemplo, eu resolvi esse problema aqui com essa falhazinha aqui, né? Se você for bater cabeça lá e pelejar também, você pode chegar também na mesma causa, né? Mas, se a gente tiver aí no grupo, tiver trocando algumas informações, você já pode, cara, eu peguei esse problema aí, parecido com esse aí, dá uma olhada aí, cara, de repente pode ser outra causa também, mas vê aí que de repente o teu caso aí seja esse, aí você vai dar teste, de repente conhecido de ser. Não quer dizer que vai ser, né? Pode ser outra coisa, mas você já tendo aquela dica ali, né? Aquele apontamento ali do que no momento poderia ser, você pode até já aproveitar e seguir aquela dica, né? Não era isso, mas eu vou seguir aqui, ou tem um resistor bem aqui, tem um transistor, vamos testar ele, de repente. Não era aquele, mas é isso, ligado a ele, e aí resolve. Entendeu, galera? É desse jeito que funciona. E aí sempre, como eu estou dizendo, sempre a gente vai precisar de uma ajuda de outra pessoa, de uma dica de outra pessoa, né? De tempo de experiência. Quanto mais tempo de experiência, quanto mais, né? Uma pessoa que, por exemplo, pega um aparelho desse aqui todo dia, ele vai ter bem mais entendimento, bem mais conhecimento e prática em resolver do que uma outra pessoa que pega só uma vez por semana, uma vez por mês, não é verdade? Então é isso aí, galera. Eu falei muito, mas eu espero que tenha ficado essa reflexão aí pra vocês entendem o que eu quis passar, né, nesse vídeo. E comentem aí se eu tô certo, se eu tô errado, se é mentira. Beleza? Então é isso aí. Valeu. E até no próximo vídeo aí, se Deus quiser.
Olá, amigos. É sobre o MKS 2.0, né, que estava acionando a proteção. Na verdade, na hora que ligava, ele já vinha com a luz vermelha acesa, né? E ao verificar, testar a MOSFET, testar os IR, estavam todos bons. E já indo direto ao ponto, para vocês saberem a causa, galera, olha só o que era. Um capacitor eletrolítico em curto, certo? Nessa posição aqui, ó. É 220 por 35, certo? Nessa posição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui, ó. Justamente esse daí, ele em curto, fazia acionar a luz da proteção, né? Impedindo o funcionamento dos IR. Porque bem aqui nesse transistor, tem esse transistor aqui, que é um terminal ligado à terra, o outro pino é ligado ao pino, vamos ver aqui, a esse pino aqui do IR, passa aqui por um resistor também de um R, vem para o outro pino também do IR, e aí funciona mais ou menos assim. Quando tem a tensão aqui, nesses pinos, ele não funciona. Ou seja, resumindo, precisa que esse pino aqui, né, contando aqui para cá, 1, 2 e 3, e aqui é a mesma coisa também, né, 1, 2 e 3, precisa que esse pino esteja sem tensão, ou seja, esteja aterrado. Então, vem um sinal aqui para a base do transistor e aterra esse terminal com esse. Então, zera a tensão e aí faz com que ele funcione, né? Então, do jeito que estava, não estava chegando o sinal aqui na base do transistor, estava tendo a tensão aqui de 14 volts e ele não funcionava. Aí tudo isso devido a esse capacitor em curto, certo? Que justamente precisaria ter uma tensão aqui nesse capacitor e não estava tendo porque estava em curto, né? Então, como você vê, esse tem ligação, ó, tem ligação justamente, se você prestar atenção, tem ligação justamente com esse, certo? A base desse é ligada à base desse, certo? Então eu quero só deixar essa dica aí pra você ficar por dentro, beleza? Pegar um desse aí, você já sabe como resolver. Se for a mesma casa, logicamente, né?